Embora a construção de um novo arranha-céu atraia muita atenção, as demolições podem realmente ser muito mais espetaculares, especialmente em grandes cidades densamente construídas. Seja bem-vindo ao canal Fizem TV e hoje você vai ver as maiores demolições do mundo. Número 8, Torre do Oceano. Ilha no Texas, perto das novas instalações da SpaceX. Tinha 115 metros ou pouco mais de 375 pés de altura antes de cair em 2009. O prédio deveria incluir condomínios de luxo como piscina, academia e até uma sala de spa para os residentes aproveitarem. Mas depois de 2 anos de construção, os construtores notaram que rachaduras estavam começando a se formar nas colunas de suporte da torre oceânica. Descobriu-se que a base da torre havia afundado quase 16 polegadas. É por isso que o arranha-céu ganhou oficialmente o apelido de Torre Inclinada do Padre Sul. Embora a equipe de construção esperava que eles pudessem consertar o dano, já estava feito. Depois que os engenheiros analisaram o problema, anunciaram que a obra de reforma seria muito cara e antieconômica. Em dezembro de 2009, uma empresa conhecida como Demolição Controlada realizou uma implosão controlada do prédio. Na época, o prédio de 75 milhões de dólares foi a maior estrutura de concreto a ser explodida. A torre foi fechada durante o dia para garantir a segurança dos residentes da ilha. Ainda assim, os espectadores puderam assistir o arranha-céu desmoronar em hotéis e restaurantes próximos. Número 7. Torre de Referência. Também no Texas era a torre de referência 380 pés ou cerca de 116 metros de altura. A torre em Fort Worth quando o edifício abriu pela primeira vez ao público em 1957. Era o arranha-céu mais alto da cidade e também tinha o maior relógio digital giratório do mundo no topo do edifício. O arranha-céu era totalmente ocupado. Mas depois de 30 anos no final de sua vida foi completamente abandonado uma vez que foi atingido por um tornado. Oh my God! Did you see? Holy mackerel, there goes that. Oh my God, holy shit! Foi decidido que o prédio deveria ser demolido e em 2006, a empresa de demolição do Centro-Oeste evacuou 15 quarteirões da cidade para realizar a explosão com a ajuda de pouco mais de 360 libras de explosivos. Levou apenas alguns minutos para a torre histórica ir desmoronando. Número 6, Torre Eiffel. Com 116 metros de altura ou 382 pés, este edifício foi a torre mais alta já demolida na Europa. A Torre Eiffel fazia parte do campus da Universidade Gothic em Frankfurt, Alemanha. Inicialmente eles queriam um desmonte peça por peça. Mas após inúmeras reclamações dos moradores sobre o longo processo, foi tomada a decisão de demolir o prédio com explosivos. Seus novos planos ganharam muita atenção na mídia e mais de 30 mil pessoas assistiram à explosão ao vivo no local em 2014. Com um grande estrondo, o esqueleto de concreto ao redor do núcleo do edifício foi derrubado primeiro. Alguns segundos depois, o próprio corpo de construção foi separado por 2 explosões no 5º e 17º andares. Uma parte caiu para o sul e a outra parte para o norte. Depois que a propriedade ficou vazia por alguns anos, para a alegria dos estudantes universitários, uma moderna torre residencial e hoteleira conhecida como 140 Oeste foi construído. O novo prédio tem apartamentos de luxo nos andares superiores e quartos de hotel abaixo deles. Edifício número 5 na cidade de Xi'an. Em novembro de 2015, um edifício de 118 metros ou pouco mais de 387 pés de altura, conhecido como Edifício da Flor Dourada, foi demolido em Xi'an.
Uma cidade na China foi o arranha-céu mais alto já demolido no país. O arranha-céu foi originalmente construído em 1996, mas não era usado há décadas. Embora fosse legalmente propriedade da fábrica farmacêutica Jinhua, parecia muito caro tentar para remodelar a torre. Então a China finalmente decidiu contratar a empresa de explosão de Pongshan para se livrar dela. A empresa começou cavando uma trincheira de 13 pés de profundidade, para reduzir o impacto da explosão com a ajuda de 1,4 toneladas de dinamite e 12.000 detonadores. O prédio caiu em pedaços enquanto a demolição foi rápida, limpando todas as pilhas de entulho de 66 pés de altura. Foram mais de 70 dias para a área ser liberada. Número 4, loja de departamentos J. L. Hudson's. Construída em 1911, a loja de departamentos J. L. Hudson em Detroit, Michigan, teve uma das demolições mais loucas de todos os tempos. O prédio apresentava tudo, desde lojas de varejo e escritórios. Quando a loja de 134 metros ou 440 pés de altura abriu pela primeira vez ao público, era a loja de departamentos mais alta do mundo. Após mais de 80 anos de operação, a loja de departamentos J. L. Hudson foi demolida em 1998. 20.000 pessoas assistiram à explosão. A explosão foi tão forte que quebrou as vitrines de lojas de varejo próximas que já haviam sido abandonadas. Mesmo sem querer, danificou o Detroit People Mover. Desde então, a construção de um arranha-céu de 912 pés ou 278 metros de altura começou na área e provavelmente abrirá em 2022. Número 3, Brighton Point. Embora esta não seja tecnicamente um edifício, a demolição, a usina elétrica de Brighton Point foi épica. A usina de energia a carvão em Somerset, Massachusetts, foi inaugurada na década de 1960 e funcionou até maio de 2017. Anos após o fechamento da usina, a empresa proprietária da instalação decidiu demolir 2 das torres de resfriamento da usina em 2019. A explosão estabeleceu um recorde mundial para as torres de resfriamento mais altas já explodidas, com cada edifício de pé a 500 pés ou cerca de 152 metros, o que torna essas torres apenas alguns metros mais altas do que a torre de resfriamento da usina nuclear Trojan, que foi a primeira torre de resfriamento a ser demolida em 2006. Pessoas de toda a Nova Inglaterra viajaram para a estação de energia de Brighton Point para ver o de demolição ao vivo. Nos meses seguintes, a equipe continuou a demolir diferentes partes da usina. Toda a sucata criou uma série de incêndios. Número 2, Mina Plaza. A construção desta torre nunca foi concluída, mas o Mina Plaza ainda ganhou o título de edifício mais alto a ser demolido. O Plaza incluía 4 torres separadas com 165 metros ou 541 pés no ar. Os desenvolvedores começaram a construir o Mina Plaza em 2007, mas pararam alguns anos depois, em 2012, devido a uma disputa com os proprietários. Embora eles planejassem continuar com a construção em 2014, o prédio ficou abandonado por problemas de financiamento. Em 2020, o governo da capital decidiu demolir os prédios. Não só foi considerado uma monstruosidade, mas a demolição fazia parte de um plano maior para reconstruir o porto de Mina Zayed. A equipe encarregada de demolir o Mina Plaza queria que ninguém na capital dos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi, seria prejudicado pela explosão. Eles analisaram o prédio e as áreas ao redor para ter a demolição mais segura possível. Usando 13.000 libras de explosivos plásticos, então caiu uma primeiro. Mas depois de 10 segundos, todos os 4 se transformaram em pilhas gigantes de escombros. Número 1. Westerhout-Hotel. A estação de energia Westerhout-Hotel foi a estrutura controlada mais alta já demolida. Westerhout-Hotel era o chaminé mais alto. Foi construída em 1981 na Alemanha, mas a usina foi desativada em 2005. A chaminé teve seu infeliz destino um ano depois. A estrutura foi abaixo em 2 níveis diferentes, com uma explosão no fundo e outra no meio. Tantos espectadores apareceram para gravar a explosão e tirar fotos, que na verdade atrasou a equipe de demolir o prédio. Logo, a chaminé não era nada mais do que um monte gigante de escombros. Qual dessas demolições foi a sua favorita? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu, clique no botão de curtir e se inscrever em nosso canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima vez.